Pai, muito obrigado por essa manhã, nós queremos te louvar por esse privilégio de poder fazer parte da tua família, da tua igreja. Obrigado porque estamos aqui tendo liberdade para estudar da tua palavra, aprender mais de ti. Abençoa esse nosso tempo, que você possa nos revelar aquilo que o Senhor tem para hoje, para a gente nesse momento. Pai, nós te entregamos esse tempo em nome de Jesus. Amém. Então essa é a última aula com conteúdo, tá? E aí na semana que vem realmente já é a prova. E aí é preciso eu passar aqui essas orientações aí da prova, tá? Na verdade, da avaliação como um todo. Então, pega por favor a tua última apostila e aí vamos lá para trás, só para a gente reforçar, para você saber o que é que vai ser avaliado, quais são os itens. Inclusive a prova já está pronta, já está feita e enviada. Então só para a gente alinhar aqui, tá? Esses itens avaliativos. Apostilas preenchidas, 1 ponto. Então semana que vem, você traz todas as apostilas aí que você tem, da 1 a 6, né? Que vai ser entregue a 6 hoje, por favor. Preenchida, isso vai já te dar direito a 1 ponto. Presença, mesma coisa, marque aí na prancheta a P, né, que é presença, ok. Se você passou batido algum dia, mas veio, você pode consertar aí, mas é importante que você tenha essa presença marcada. E lembrando, se perdeu uma aula, perdeu esse benefício. A gente falou isso no primeiro momento e a gente só reforça agora, tá? São todas as presenças que valem 1 ponto. Mas eu faltei uma porque eu estava... A gente não vai abrir exceção porque justamente por conta disso. A gente teria que abrir para todo mundo. A única falta com justificativa é a do CENIB, tá? Então, se você faltou, mas estava servindo aqui, é justificado. Ministério, estacionamento, berçário, ministério, exatamente. Tarefas, 2 pontos. A tarefa do curso é ler de Gênesis, vai ser até o final, até o capítulo 11. Então, se você não ler até o capítulo 11, você não tem as tarefas. E essa tarefa está moleza, né? Já teve tarefas aí mais difíceis, né? Ler Apocalipse todo, por exemplo, que é um pouco maior. Então, faça isso aí, que você tem esse ponto. E a prova 6 pontos. Então, só para a gente deixar alinhado esses itens e para não ter nenhuma dúvida. Não, só vai marcar hoje até a de hoje, tá? No caso da semana passada, né? A apostila, a presença da semana que vem, marca a semana que vem. Bom, essa aula, então, é a nossa última aula, Gênesis 11, e é um tema bem interessante, bem legal. Estava estudando, né, sobre esse tema, e aí eu queria que você pegasse... Cadê a sua apostila? Está aqui, né? Está aqui a sua apostila ainda, olha. Quem mais pode ajudar aí? Só uma aqui. Aí, lá no fundão, obrigado. Passa um bolinho na ponta e o pessoal vai passando para o lado, tá? Pode passar um bolo assim no olho. Quem não recebeu ainda? Aqui? Tem sobrando aí alguma? Aqui, né? Aí. Passa um bolinho assim para uma pessoa que ela vai virando lá. No final vai sobrar. Só, nem precisa contar, não. Falta mais alguém? Não, né? Aí. Ok, obrigado. Então, pegue a sua apostila e vamos ler aqui essa introdução. Na verdade, eu pedi para alguém me ajudar nessa leitura aqui. Quem pode ler essa introdução aqui? Aqui. Babel é um nome que veio do significado de confusão, hebraico,
e ilustra a rebeldia da humanidade contra Deus, havendo sido instruídos a encher a terra. Cerca de um século após o dilúvio, os descendentes de Noé partiram para o ocidente. Instalaram-se em uma planície, conhecida como Sinear, entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, e decidiram construir uma cidade e uma torre até os céus, para tornarem-se celebres e evitar que fossem espalhados por toda a terra. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa terra, né? Sobre essa torre. Essa torre, ela foi construída por volta de 130 anos após o dilúvio. Então, quero contextualizar você dessa data. É importante que você saiba disso. Caramba, quando foi, né? Foi na semana seguinte ao dilúvio? Foi 1000 anos após o dilúvio? Como foi isso? Então, a gente tem aí uma data aproximada, 130 anos após o dilúvio. E agora, falando um pouquinho dessa torre, né? Quem construiu essa torre é um personagem que nós vamos falar sobre ele também um pouquinho aqui. Quem sabe o nome dele? Nimrod, ou Nimrod, né? Como você quiser aí. Mas, poucas pessoas sabiam. Esse homem, nós vamos ler um pouquinho sobre ele. Você está com a sua Bíblia aí? Pegue ela aí, abra por gentileza. Porque esse cara, ele é fundamental para você entender o processo que vai estar acontecendo, toda essa construção, esses eventos, tá? Então, pegue sua Bíblia, por favor. E aí você vai lá para o capítulo 10, tá? Gênesis 10, a gente vai ter que voltar um pouquinho no versículo 6. Foi aí? Gênesis 10, 6. Fala bem assim, ó. Estes foram os filhos de Cã. Então, eu falei semana retrasada, né? Que para toda obediência tem consequência, mas para toda desobediência também tem consequência, né? E agora a gente está falando de um camarada que foi o filho de Noé, que viu a nudez do seu pai e teve ali aquela maldição em cima dele. Então, é Cã. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim. Aqui você vai ver uns nomes estranhos, né? Você não vai ver, né? Fábio, Amanda, Christian. Até que Christian é meio estranho também, né? Mas aqui, ó. Cuxi, qual é o nome do teu filho? Cuxi, vem cá, meu filho. Pensou? Misraim são os nomes diferentes, né? Isso aqui era o João do passado. Estou brincando. Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi. Seba, Avilá. Tinha que rimar, eu acho, né? E tinha que ter acento no final. Sabitá, Ramá, Sabteca. Olha aí. Os caras têm uma criatividade boa, né? Aí, ó. O primeiro filho você pega aí, ó. O primeiro filho de Cã foi Cuxi. Tá? O filho mais velho. E foi exatamente esse filho mais velho que na teoria é o que vai ter o primeiro filho, né? Na teoria lógica da coisa. Então, Cuxi, agora falando dele, gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. Olha aí algumas características dessa figura. E por isso se diz valente como Nimrod. Existia um provérbio, na verdade, na antiguidade. Valente como Nimrod. Esse cara, ele era, se fosse nos nossos dias atuais, ele seria um grande construtor, um grande empresário, alguém que estaria, talvez, envolvido com grandes negócios, talvez políticos, não se sabe, mas era um cara de muita influência. Porém, descendente gerado de uma desobediência. Perceba isso, é importante que você saiba disso. No início, o seu reino, ele tinha um reino, abrangia, primeira cidade, Babel, que é exatamente o contexto de hoje. Primeira cidade, Babel. E essas cidades aqui, eu quero que você saiba uma coisa, ele fundou a cidade. Perceba que eles estavam ali no começo de tudo, então,
Tudo era novo e era teoricamente próximo à localização deles. Então, ele ia desbravando tudo. Ele, quando você pega a história do próprio Brasil, você vê que foi um risco, mas alguém teve que tomar a iniciativa e desbravar. E você, quando vai para a história, você entende, cara, como é que esse cara fez isso? Ele arriscou a vida dele, foi entrando ali no mar e achou, e aí a gente foi encontrado terra seca, e aí os índios. Então, existe uma contextualização que Nimrod passou por isso. Obrigado. Olha esse. Como é seu nome, né? Para anotar lá para a prova, né? Não traz água para o professor, tem um benefício na prova aí, tá? Entrega a prova, né? Legal. Aí continuando, ó, o reino dele abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Dessa forma, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, uma outra cidade que ele fundou. Eu não cheguei a entrar no detalhe, mas possivelmente essa é a Nínive daquele personagem da Bíblia lá. Quem é? Quem lembra? Jonas. Aí, ó, Reobote e Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, você percebe que só para contextualizar, esse Nimrod, ele era um cara poderoso. E eu quero que você entenda uma coisa. Ele tinha uma revolta contra Deus. Ele tinha uma revolta, porque ele soube, na verdade, que esse dilúvio acabou com todo mundo. Então ele sabia disso. Até porque Cã era o avô dele, filho de Noé. E Noé era o bisavô dele. Então, quem ainda vive com... Quem o seu bisavô ainda é vivo aí? Algumas pessoas, né? Então, existe uma proximidade ainda na genealogia. Não é uma coisa distante. Caramba, viveu há 100 anos atrás, 200... Não, era algo ali perto. Então, ele sabia qual era a geração dele. E um dos motivos, só para você entender, dele ter construído essa cidade, essa torre, melhor dizendo, alguns estudiosos trazem algumas definições. E depois a gente vai entrar em detalhes sobre a torre em si. Mas era para escapar do dilúvio. Eles não queriam mais morrer pelo dilúvio. Então, um dos motivos, e aí eles trazem essas duas maiores definições, ele construiu para justamente não ser pego de surpresa, porque você lembra que as águas do dilúvio, elas cobriram 7 metros de altura, o monte mais alto. Você lembra disso que a gente leu, que nós estudamos numa das aulas aí? Então, ele era um estrategista. Então, ele talvez calculou que essa torre chegaria no topo mais alto e que as águas não poderiam cobrir, e ele poderia então se salvar. Eles não queriam morrer. Então, essa era uma definição que alguns estudiosos trazem. Uma outra é que ele queria enfrentar Deus. Ele mesmo. Só que eu quero aqui que você não vá para o lado da mitologia, tá? Vou enfrentar Não, estou trazendo para você algumas definições que a gente vê com estudos. E você vai já ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, no capítulo 11. Mas são algumas correntes que rodam no meio cristão. Então ele tinha essa revolta, cara, eu tenho que matar esse Deus, eu tenho que enfrentar ele, porque ele destruiu a minha vida, ele destruiu a minha geração. Então é mais ou menos nesse contexto aí. Agora entrando no capítulo 11, entre aí no capítulo 11. No mundo todo, super importante você entender isso aqui. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Quem aqui fala arranha inglês aí? Quem se vira no inglês? Vai. Quem fala um pouquinho inglês? Muitas pessoas. Quem fala um pouquinho espanhol aí? Tem mais, né? Quem fala um pouquinho português aí? Aí, né? A maioria. Ok.
Era um só modo de falar, uma só língua. Era uma só língua. E a gente vai já falar um pouquinho sobre essa parte linguística da coisa. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, eles estavam falando, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então aqui você vê, para quem constrói, né? Quem já trabalhou com isso sabe que existe aqui uma definição. Que eles usavam tijolos no lugar de pedras e piche no lugar de argamassa. Então existe aqui um contexto. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Queriam fama, eles queriam ser ovacionados. Nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, na verdade, eles queriam estar numa unidade que fosse só eles ali, que nada mais tivesse uma interferência externa, que vivesse no mundinho deles, e aí Deus viu isso. E aqui eu quero que você entenda que Deus, trazendo para a nossa realidade, né? Estou trazendo um monte de contexto histórico, mas olha a nossa realidade aqui, ó. Deus, Ele sempre vai querer sondar e saber o que passa na nossa vida e no nosso coração. E às vezes Deus intervém. Ele vai interferir em alguns planos da sua vida. Às vezes você não vai entender, não vai saber, mas Deus pode interferir. E foi o que aconteceu. O Senhor desceu para ver a cidade. Isso aqui prova que existe um céu, tá? Você que às vezes duvida, pô, será que existe céu mesmo? Será que a Bíblia fala que o céu é real, é a habitação de Deus? E aqui ele fala, ele desceu então do céu, que é a sua casa, para ver essa cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, Deus cogitando, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Aí ele fala assim, ó, venham. Não sei para quem que ele falou isso, foi para Jesus, foi para algum anjo, mas Deus falou, venham, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então aqui, você vê uma estratégia de Deus. Aí ele finaliza dizendo, no versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Você lembra o que diz lá no Gênesis 9:1? Deus fala bem assim, ó, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Era exatamente o que Nimrod e a sua equipe não estavam fazendo. Eles não estavam multiplicando e enchendo a terra, eles queriam ficar ali, naquele mundo deles, crescendo, sendo famosos, só ali. E aí Deus foi e destruiu tudo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão linguística da coisa, né? Eu estava estudando sobre isso. Aqui, muito já se falou sobre essa parte da língua materna, e tem algumas pesquisas que já foram feitas, só que essa aqui é a língua materna, não se sabe exatamente qual é, mas fizeram uma vez uma experiência macabra, eu diria assim. Um dos últimos faraós, ele ficou indignado com essa questão, cara, então qual é a língua materna, qual é essa língua? Você sabe da onde originou o português? Do latim.
E o latim veio da onde? Então, se você for pegar, entrando, vai bater. E isso já foi comprovado, de que todas as línguas, elas são de origem de uma só. E aí esse camarada, um dos últimos faraós, teve essa ideia. Vamos descobrir qual é a língua materna. E eles fizeram então o seguinte. Pegaram lá dois filhos que nasceram, né, gêmeos. E a ordem que ele deu para quem estava, para o cuidador, que não eram os pais, era assim: deixa esses gêmeos com você e não fale nenhuma palavra com ele. Fale nada. Imagina a crueldade, né? Não fale nada. Porque assim, se eu jogo, por exemplo, o Natan lá nos Estados Unidos, qual é a língua que ele vai falar? Em inglês. Se eu jogo lá no Japão, e assim vai, qualquer lugar é assim, porque vai ser a introdução linguística dele. É normal, como ele está aqui, ele vai falar português, mas, inclusive, se você bota numa aula até uma certa idade, o cérebro ele vai processar e ele pode falar várias línguas. O homem que fala mais línguas no mundo, ele fala 58 línguas, que ele consegue com fluência se expressar e ter diálogo normal. Mas no mundo hoje tem mais de 3.000 línguas catalogadas. Então ele não fala nem 2% disso aí. Mas ele fala bastante, né? Eu perguntei aqui quem fala inglês e quem fala, né? Aí finalizei com português, aí deu certo, né? Todo mundo fala. Mas tá, então pegaram esses gêmeos e a ordem era: não fale nada com ele, porque eles queriam descobrir qual é a língua materna. Essa ideia, né? E aí, passou 2 anos e nada, não tinha nenhuma influência linguística. Diz a história que um desses filhos, quando se passava ali porque ele comia normal, só que ele não falava. E aí o faraó então falou: corta a comida dele. Horrível isso, corta a comida. E aí a história conta que um dos filhos então grita, se eu não estou enganado é beca, que é fome na língua frígia. Então, entende-se, nada eu posso bater o martelo aqui para você, e a língua materna é a língua frígia, mas se uma pessoa não teve nenhum contato com nenhuma outra língua, com nada, que não sabe exatamente nada, ela solta uma palavra dessa, então alguns estudiosos batem martelo, mas que eu não vou fazer isso porque, primeiro, não vai mudar nada, é só nível de conhecimento. O que aconteceu aqui em Babel? Eles falavam uma só língua, e é um grande dilema da população, é um grande dilema de muitas pessoas que ficam pensando: cara, qual é essa língua materna, por que isso aconteceu? Então a gente tem essas informações aqui. Séculos depois fizeram o mesmo teste com outros irmãos gêmeos, e esses aí fizeram a mesma coisa, mas não teve nenhum sucesso e eles morreram. Então, é assim que as pessoas talvez querem descobrir isso. Mas olha, vai ter um dia que nós estaremos de novo, de novo não, né, que a gente nunca teve lá, que nós estaremos com o Senhor nos céus e nós falaremos uma só língua novamente. Porque a ideia de uma só língua é essa união. Quando você viu aqui em Babel que Deus confunde, na verdade o objetivo de Deus era o quê? Espalhar, é crescer. Por isso que quando a gente multiplica GA, é bênção. Entendeu? Tem gente que pensa assim: mas que dor, que você tem aquele apego, né? Poxa, meu líder, os amigos, mas isso é fundamental para o crescimento. É fundamental. Egoísmo é você ficar só ali naquele mundinho e ninguém entra, ninguém sai. Isso aí sim é errado. Então, existe esse espalhar que faz parte do processo. Agora, falando da Torre de Babel em si, né? Vamos só passar aqui para a gente ver. Olha isso aqui é legal. O nome Nimrod significa rebelde.
foi o primeiro homem que realmente organizou uma rebelião contra Deus. Aparentemente foi influenciado por seu pai, Cuxi, que lhe deu esse nome. Foi um homem poderoso, líder na terra, organizou uma rebelião política contra Deus, organizou uma rebelião religiosa contra o Senhor. A Torre de Babel era um templo religioso. Então, isso aqui é importante que você saiba. E tem ali, né, zigurate. Eu já vou falar para você o que é isso aí. Aqui. Isso aqui não vai interessar muito nesse momento. Aqui agora. A Torre de Babel. Gênesis chama a atenção para a habilidade que possuíam de fabricar materiais de construção, especialmente tijolos. Não só tijolos, mas também o que pode ser isso aí? A poda, o arco e o calendário. Os tijolos eram feitos de barro, cozidos ao sol, queimados no forno. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Você viu, né? Foi feito um estudo, isso aí eu achei super interessante, queria compartilhar com você. Foi feito um estudo que se fizesse uma torre simplesmente para o céu, ela não teria um fundamento. Então, ela com tijolo, ela só aguentaria 150 metros. Então, foi um estudo que fizeram, que se fizesse uma torre simples, com tijolo normal, do passado, ele só aguentaria, pelo peso, a pressão, só aguentaria 150 metros. E nós entendemos, eu queria trazer para vocês, se por volta de estima-se que a Torre de Babel, ela tinha por volta de 2.480 metros. 2 quilômetros e 400 e tal. Vou explicar qual é a teoria, né, que se usa para entender isso aí. Você lembra que nós falamos que a torre era uma espécie de zigurate. Zigurate, apareceu na imagem aqui? Acho que aqui, não. Tá, vou colocar isso aqui que dá para entender. Zigurate é uma espécie de torre que ela tem uma base maior. É quase igual às pirâmides do Egito que você já deve ter visto em livros, em histórias, filmes talvez. Então ela tem uma base grande, larga, e ela então vem subindo. Tem um modelo na apostila aí. Aí, é isso aqui, pronto. Tem a base e ela vai crescendo então. Só que tem um detalhe no texto que às vezes a gente passa batido. Quer ver? Vai lá na sua Bíblia. Os caras eram construtores, tinham experiência. No versículo 3 diz assim: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então, o tijolo tradicional, ele aguentava essa pressão de peso que daria no máximo 150 metros. O tijolo queimado, ele aumenta nessa proporção no nível que foi feito o estudo, que ele vai começar a quebrar, rachar, lá em cima, quando tiver quilos e mais quilos. Então, foi com base nesses estudos que chegaram a essa conclusão, de que essa torre, então, ela tinha toda essa estrutura. Alguns falam até em 3.000, mas o mais próximo, que entra mais em consenso entre os estudiosos, é 2.480, se não estou enganado, metros. Então, essa torre ela era gigante, porque eles queriam mostrar esse real poder. Naquele tempo, eu acho que isso deu um trabalhão, e um outro dado que a Bíblia não traz, e alguns estudiosos calculam com base em algumas passagens paralelas, é que levou 43 anos para construir essa torre. E essa torre ela não foi terminada. Você percebe então que Deus desce, confunde tudo e o pessoal se espalha. Então, ela não foi terminada. Tem algumas escavações, tem alguns contextos históricos que mostram alguns zigurates por aí. Não se sabe ao certo se é a Babel, se é a torre, perdão, ou se pode ser algum outro. Como se trata de um templo de adoração, isso pode ser normal
E na verdade era normal naquela geração, na população. Então tinha vários zigurates por aí, justamente para adorar deuses. Então essa é uma informação aí da Torre de Babel. E olha, eu queria agora que você olhasse para mim aqui. Nós temos Torres de Babel hoje, você sabia disso? Não mais com pedras, não mais em construções, mas existem pessoas que estão construindo no seu coração, a custo do orgulho, a custo de rebeldia, essas torres que na verdade afastam você de Deus. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que estão cada vez mais longe de Deus. Enquanto algumas se chegam para Deus, umas outras vão cada vez mais caminhando para longe, vão colocando barreiras no seu coração, e isso vai afastando cada vez mais de Deus. Eu queria que você pensasse, existe alguma torre, existe algum pecado na sua vida que ainda está mal resolvido? Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus é um pecado. Queria que você refletisse nisso. Como é que está a sua vida atual, a sua vida hoje? Porque você pode muito bem tá vindo numa igreja, tá estudando a palavra, até isso é legal. Mas se o seu coração tiver essa torre, ele vai estar endurecido pelo pecado, ele não vai ter nenhuma ramificação boa. E eu queria incentivar você a sondar realmente o seu coração. Como eu falei, né, o nosso desafio é trazer para a nossa realidade. Então eu queria que você examinasse seu coração, fizesse um check-up geral em 20 segundos aí. Como é que está a sua vida? Tem alguma torre no seu coração? Tem algum pecado mal resolvido, não confessado? Pensa aí, só você e Deus. Muito bem. E aí eu vou fazer um paralelo que não está na apostila, lá com o livro de Atos. Você pode abrir lá, Atos. Atos 2. Isso aqui é interessante, que nós entendemos que tem uma semelhança aí. Atos 2. Já Atos 2, aí a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui para você rapidinho, tá? Agora isso aqui já são 4.000 anos depois desse evento, mais ou menos. 3, 4.000 anos. Já Atos 2, 1, diz bem assim, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí ele fala, né, uma lista de nações que tinham lá. Então aqui eu só queria fazer só um parêntese, na verdade, na aula, para dizer que Deus, lá em Babel, ele desce para confundir o povo e separar. Tinha um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito na nossa vida. Você pode pensar, caramba, mas eu não estou vendo nenhum propósito. Existe, ele é real, e só basta você ficar antenado para aquilo se tornar cada vez mais real para você.
E agora no Pentecoste, é o início da igreja, Deus então agora ele une com um propósito também. Então percebe que Deus, ele faz a mesma coisa com duas diferenças, uma para espalhar e uma para unir. Foi algo que eu estava estudando e pensei, eu falei, cara, eu só vou compartilhar isso lá porque isso daqui não vai estar em prova, não vai cair no teste, mas é uma informação que eu quero que você saiba, que Deus ele usa o que ele quer em prol do seu propósito. Lá em Babel ele dividiu, agora em Jerusalém ele une então através da língua. Por isso é importante todo esse contexto. Vamos agora avançar aqui um pouquinho. No slide a gente está, depois vai ter um momento para você fazer uma atividade aí. Aqui, ó. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, Gênesis 11:5. O problema, Deus é onipresente, isto é, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Gênesis 11:5 declara que Deus desceu para ver a cidade que os homens edificavam. Mas se Ele já estava aqui, como é que Ele desceu até aqui? Na verdade, é o que eu falei, né? E aí tem uma solução. Ó. Deus desceu, na teologia, isso significa que é uma teofania, que é uma aparição de Deus. Olha aqui alguns exemplos. É uma manifestação especial num determinado local. Isso aconteceu, ó. Deus aparece a Abraão como um homem lá em Gênesis 18:2, é uma teofania. Deus também desceu para falar com Moisés, com Josué, com Gideão. Ali na cova dos leões com Daniel, quando o rei fala, não eram 3, agora eu vejo 4. Entende-se, é uma teofania, é Jesus, é Deus agindo no meio do povo. Então, só para você entender que isso acontece talvez Deus não use mais isso, porque não é preciso, porque o que nós temos aqui através da Bíblia já é o suficiente, mas na antiguidade isso aqui era fundamental e era preciso, tá? Deus confunde a linguagem do povo. Então você imagina, entre lá na cena, né? O pessoal lá construindo, cara, me passa aí um tijolo, joga aí o betume, sei lá qual era a estratégia deles, mas era algo surreal. E eles tinham uma comunicação muito clara, liderados por Nimrod, como a gente já falou. Então, de alguma forma, Deus foi no ponto fraco. O cara falava, me dá aí um tijolo, aí o cara jogava uma pá. Quê? Tá. Né? Joga aí um argamassa, um picha, e jogava uma pedra. Começaram a se confundir, cara, tá errado isso aqui. E aí, aonde não há, por isso é importante você falar, você que é casado, ter uma comunicação clara com a sua esposa. Às vezes, em casa eu falo, amor, eu não estou entendendo, né? Às vezes a pessoa fala por enigma, né? Por parábolas. Fala exatamente aí o que é, né? E aí isso é um detalhe. Às vezes o homem faz coisas assim, fica voando e a mulher cheia de coisa na cabeça, porque na verdade não houve uma comunicação clara. Então, aonde não há uma comunicação clara, vai ter confusão. Você tem um bom diálogo com as pessoas? Sim ou não? Espero que sim. Senão isso vai ter problemas. Se expresse bem, comunique bem, que isso aí vai solucionar. Então Deus usa isso e confunde tudo, e aquela obra então vai por água abaixo. Eu vou fazer isso aqui no final. Eu vou dar um tempinho agora para você fazer em quarteto o preenchimento dessa apostila de hoje, beleza? Muita coisa você já viu, mas junte com alguém aí, 4 pessoas no máximo, e faça a tarefinha, beleza? Faça aí junto a quarteto, e aí no final faça uma revisão se der tempo, tá? Oi, essa última pergunta aí, quando fala de Ló, eu vou falar já sobre esse texto, tá? Então, se desespere não. Ok, vamos só finalizar aqui essa parte da aula. Você pode só virar sua cadeirinha aí, ó.
ainda é conteúdo, tá, do curso, então isso aqui vai estar em prova, né? Então vamos só fazer essa leitura. Como você viu, nós falamos da descendência de Cã, que aí veio Nimrod e a história de Babel, mas aí tem a linhagem de Sem. Sem é aquele filho mais velho de Noé, da onde veio Abraão. Então, acaba que nós precisamos, e eu quero apenas ler esse texto para você, para contextualizar e informar aonde encaixa aqui, né? Então, ó, vá lá para Gênesis 11, e você vai entrar numa genealogia, né, do versículo 10 em diante. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, viveu tantos anos e morreu. Fulano gerou fulano, assim vai, né? Então, aí vamos entrar agora nesses personagens, que vai ser na verdade, a continuação do Velho Testamento, que depois vai entrar em patriarcas, né? Só para você entender. Então, você vai ali, por gentileza, para o versículo 22, 11 e 22, tá? A gente vai fazer a leitura aqui rapidinho. E lembrando que essa aqui é a descendência de quem? Sem. Abraão vem da descendência de Sem. Abraão é descendente de Sem. Quando o professor repete assim, né? Aos 30 anos, versículo 22, Serugue gerou Naor. Então, esse nome aqui, Naor. Depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Então aqui você tem uma informação. Que Terá, ele tem aqui registrado 3 filhos. Quais são os 3? Abrão, que ainda não é Abraão, é Abrão, né? Antes dele receber a transformação do nome. Abrão, Naor e Arã. Aí agora aí, ó, essa é a história da família de Terá, que é o pai deles. Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Então, quem é o pai de Ló? Arã. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. Então, Abrão e Naor eram irmãos, certo? Casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, que depois vira Sara, né? E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Aí Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, porque o pai de Ló tinha morrido. Você lembra disso, né? Arã já tinha morrido. Ele pega seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai. Então sai Abrão, Sarai e Ló, junto com Terá, seu pai. E eles, então, juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Então isso aqui na verdade é só para você entender que quem era, porque é na mesma linhagem, tá? Não é uma coisa em outro século, em outra vida, não, é na mesma linhagem. Assim como Nimrod foi para Cã, Abraão agora está sendo para Sem. Então são linhas paralelas descendentes no mesmo período. Então só para você entender, sem olhar agora, quem era o pai de Abrão? Terá. Quem eram os irmãos de Abrão? Naor e Arã. Quem era o sobrinho de Abrão? Ló. E quem era o pai de Ló? Arã. E qual era a cidade, né? Porque é tudo igual, né? Cidade, nome, é tudo igual. Então, quando você for perguntado qual é a cidade que eles eram, né? Ur dos Caldeus, né? Então, é só para você
a cidade que o pai de Ló faleceu foi Ur dos Caldeus. Só para você entender, aí ter essa informação a mais, eu sei que a sua vida agora vai ser outra, depois dessas informações aí. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade e privilégio de aprender a estudar a Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, cada irmão presente aqui, isso possa abençoar o restante do dia. Dê a eles, a nós, paz, a Tua alegria sempre. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então vão com Deus, até semana que vem. Não falte a prova, viu?